Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. E a vida amorosa dos autistas? Ah, isso é muito legal, né? Tem uma série até Amor no Espectro, é muito interessante, porque são pessoas que são de nível. As pessoas que estão no nível 1, né? Que são os autistas leves. Eles estão tentando, eles querem namorar, eles querem se relacionar, eles têm todo o direito de casar. Muitos já se casaram e nem sabiam que eram e estão descobrindo agora com seus filhos. É super comum na clínica os pais começarem a, né, quando vai fazer a Gabi. A Gabi trabalha com a gente, é uma querida, e ela tem uma filha autista e um filho TDAH. E com atraso de linguagem também, né, Gabi? Enfim. Então, é super comum quando começa a conhecer os sintomas, falar, pô, mas eu também tenho um pouco disso. Eu também demorei para falar na minha infância. Eu também tinha dificuldades ali na escola, na socialização. Então, tem muitos autistas que estão aí e que não sabem que são autistas e que é importante saber por quê tiveram sofrimentos. E o índice de ansiedade é muito maior e de depressão é muito maior. É 4 vezes maior na população autista do que na população geral. E isso é muito sério, porque os índices de suicídio também são muito maiores. Porque eles sabiam que tinha alguma coisa que não... né, eram cobrados por fazerem coisas que a sociedade exigia, sofriam muito bullying, se sentiam deslocados, rejeição, poxa, uma série de coisas que daí eu acho que fica legal trazer um autista aqui para contar como é na pele deles, e que não foram tratados, que receberam uma série de diagnósticos, que foram super desprezados pelos pares, pela família, algumas vezes, por serem inábeis ou inadequados, e que depois descobrem que são autistas, assim. Então, era só isso, sabe? Tá tudo bem. A doutora Tariana veio aqui e o assunto com ela foi outro. A gente estava falando sobre família narcisistas, né? Mas ela contou que teve uma paciente dela que estava conversando e tal, e ela sempre falava do marido, algumas coisas. E ela falou assim, eu nem conhecia ele, mas dela me relatar coisas dele, eu já sabia que ele era Asperger. E aí, beleza. Aí, ok, foi próximo. Ela falou, mas ninguém me perguntou. Eu tô atendendo ela, ela tá me contando, ela falou, dela contar, eu já sabia. E aí, disse que teve um dia que ele veio, eu não sei como é que foi o negócio, pra consulta, alguma coisa assim. Eu não lembro como é que foi, que ela daí falou. E que aí, quando ela falou, a menina fez assim... Meu Deus, e aí Tudo começou a faz cair um monte de ficha, caindo. É. Ela falou, então, mas aqui... Você não tinha me perguntado, eu não podia, ele não é meu paciente, eu não era ele que eu tava atendendo, eu não podia atropelar e me meter na vida de vocês. Mas e aí que ele foi também procurar atendimento e tudo mais. Ela também é autista, né? Ela também. Olha que interessante. E aí ela tava contando que ela tem dificuldade, porque o lance do hiperfoco, né? Ela falou que ela se põe pra estudar, e aí ela falou assim que ela precisa lembrar, tipo assim, aprender que ela tem eu tenho um momento com meu marido. Então é assim, eu me ponho pra estudar e o despertador tocou, ok? Esse é o momento de namorar. Aí ela vai Ela namorar. sai de estudo que ela teve que se... Sabe? Então, hoje é o podcast, tá? Hoje é o podcast. Então ela tá uma semana falando, você vai ter que falar ao vivo, numa sala com 2 pessoas. Isso. Você vai falar ao vivo. Ela se comunica muito bem. Olha que muito legal. Mas então, ela aprendeu a lidar. Sim. Sabe? Então é assim, ok, se eu me ponho pra estudar, eu vou estudar 10 horas seguidas e não vou parar pra comer. Porque ela falou, eu não paro pra comer, não paro... Nada. Fico aqui. Não tem banheiro, não tem comida, não tem sono. Então, eu preciso... Opa, despertou, tenho que parar. Parei. É hora do quê, né? Agora eu vou brincar com o filho, vou namorar. Isso que é legal, né? Saber a verdade, porque a verdade liberta. Então, você saber o que você tem, cara. Poxa, porque aí você aprende mecanismos para lidar com o seu parceiro, para lidar com você. Mas é importante saber para que você possa se organizar e organizar esse relacionamento, que é um pouco diferente, porque é muito difícil entender o sentimento do outro, entender o que passa na cabeça do outro. Teoria da mente é uma das questões envolvidas no espectro. Então, a gente precisa saber descrever exatamente o que a gente quer explicar, o que a gente quer comunicar, porque não vai rolar aquela coisa de insight. Sabe quando você fala assim, não quero, só que você tá querendo dizer sim? Isso não vai rolar de um parceiro autista entender nunca. Ele vai levar ao pé da letra o seu não. Ela não quer, então pronto. Ela falou não, a pessoa quis, tá com frio, não.
Ela falou que não. Não, exatamente. Então, tem uma maneira diferente de lidar. Por isso que é muito importante que, assim, a gente precisa conhecer o autismo e incluir os autistas na sociedade. Então, é a grande questão, né? Mas a gente precisa mudar as pessoas autistas para que elas possam viver em sociedade? Não, a gente precisa mudar a sociedade para que a gente viva aí num caminho do meio para todo mundo viver bem e com amor. Né? E isso que você falou é muito importante mesmo, tipo, assim, que a verdade liberta. Porque, assim, eu vou pegar aqui o exemplo da Tariana, porque ela mesmo contou isso aqui, então a gente pode dizer. Mas imagina se ela não tiver... É maravilhoso Maravilhoso o episódio. É de quando? Como chama? Tem um Tariana mês e meio. Rocha. Mês e meio, mais ou menos? Mais ou Tariana menos isso. Narcisismo. Legal, tá, vou ver. Foi maravilhoso. Então eu tô pensando aqui assim, imagina se ela não tivesse conhecimento a respeito da condição dela e não soubesse lidar com isso. Provavelmente o relacionamento dela já teria ido por água abaixo. Porque o marido ia se irritar, porque ela vai estudar, vai trabalhar e fica 10 horas aqui, eu aqui esperando. Não seria maldade dela, porque ela de fato tem o hiperfoco, então ela de fato não desliga. Então, o que funciona pra mim? Eu boto o celular pra despertar. Quando desperta, é hora de parar. Arrumou mecanismos pra então, se organizar. Fica essa dica também pros pais e mães para olharem com atenção e possibilitarem o seu filho de saber quem ele é. Quanto mais cedo ele aprender a lidar com ele, mais ele vai saber ensinar o outro a lidar com ele também, né? Eu funciono assim. E fica também dica, assim, para grupinhos de pais de crianças, né? Porque eu falo, o mundo... não adianta, os pais se preocupam com o quê? Colocar na melhor escola. O que é a melhor escola? Aquela que tem a nota mais alta no Enem. E aí, eu sinto muito, pais, mas a que tem mais alta no Enem não é necessariamente aquela que ensina melhor. Uma vez, há 15 anos atrás, eu tive numa grande escola, que é uma das top 10 aqui de São Paulo. E nessa escola, eu passei um ano orientando os professores do meu pacientinho de 2 anos e orientando a equipe e tal. E a equipe não fazia mais ou menos. E aí, no final do ano, eu pedi para falar com a professora do próximo ano para já orientar. E aí, a diretora me disse, Maíra, eu acho que você não está entendendo. Sabe o que acontece? A gente o que é por causa do Enem. E não é interessante pro nosso colégio ter o seu paciente, porque ele vai abaixar a nota do meu Enem. Então, Então, talvez existam outras escolas que possam acolher, ensinar melhor, né? Mas ela não podia convidar para se retirar, mas fazendo tudo para que não. Então, as escolas elas vão excluindo ao longo do caminho as crianças que, né? Isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe disso, não é novidade pra ninguém, né? Talvez ele tivesse nota quando crescesse melhor do que todos os alunos da sala. Mal sabe ela Mal que sabe ela o hoje ele é um potencial. cara incrível, que já tem 17 anos e real, isso é verdade. É o Fabrício, um lindo. A mãe dele é uma querida. E é um lindo que tem Super estudioso. altas habilidades em algumas áreas, né? E que justamente a gente tirou daquela escola, porque, cara, não estavam fazendo o que precisava ser feito. Então, isso é importante, assim, né? Isso já faz 15 anos, então. Faz. Hoje as Eu escolas fato tem 17. estão isso melhor mesmo. preparadas? Não. Eu quero repassar uma dica que eu tive uma vez, que eu lembrei dessa história, tu falou de botar no celular e tal, o celular ajudar. Uma vez eu ouvi num congresso uma coisa interessante de uma sexóloga, a doutora Carmita, que é psiquiatra. Ela disse assim, olha, casal antigo tem que botar no despertador para transar. Tem que agendar, porque senão não vai rolar. E às vezes os pais aí estão com as crianças, estão numa situação de estresse, tocando a vida e vão perdendo intimidade. E lógico que tu não precisa botar no celular ali para transar, mas de ter intimidade. Do casal poder ter um momento só deles. E não é um momento simplesmente assim para ver um filme e ver, né, botar as séries em dia. Não é isso. É um momento de pele na pele. É um momento desse tipo de troca, de olho no olho, de pele na pele, porque isso libera ocitocina. Pra voltar a ser casal, né? E para gerar vínculo, né? Voltar a ser casal. Porque o pai e a mãe vai ser pai e mãe pro resto da vida 24 horas por dia. Exatamente. Então você tem que agendar 5 minutinhos pra parar e voltar a ser um casal. Né? Pode ser uns 20, tá bom? Você tá sendo muito otimista.